Tem uma história do Baudrillard que eu acho muito legal, quando ele fala que um dia ele foi visitar uma boate de stripper. E chegando lá, ele se depara com uma cena, no mínimo, incomum. Sobe ao palco da boate uma stripper completamente vestida. E aquilo chama a atenção de todo mundo começa a olhar pra ela e começa a fazer gracinha. Todos os homens começam então a gritar, tira a camisa, tira a roupa. Então ela vai, faz um charminho e tira a camisa. E assim sucessivamente com todas as peças de roupa. E aí o pessoal gritando, aquela loucura, aquilo chama a atenção de todo mundo, do ponto de vista de que quando ela tá para tirar a última peça de roupa, tá todo mundo da boate completamente concentrado naquele espetáculo particular. A história diz que quando ela tira a última peça de roupa, há um silêncio sepulcral de funeral na boate. Porque acabou a brincadeira. Acabou a graça. Ela já tinha tirado todas as peças de roupa. Isso nos mostra que às vezes a maior graça de um presente é a embalagem e não a consumação do fim do presente. Desse ponto de vista, o Baudrillard nos coloca para refletir o quanto que algumas pessoas se viram insatisfeitos com a consumação do fim da brincadeira. E agora uns falam para ela tirar a pele, outros pedem para ela tirar os ossos, outros pedem para ela colocar roupa novamente, porque o trajeto, o caminho, ele é muito mais importante, ele é muito mais divertido do que o final. O porquê cargas d'água nós odiamos tanto os spoilers e por que nós fazemos de maneira deliberada outras pessoas sofrerem com isso. A primeira característica que eu encontrei é o fato de nós, enquanto seres humanos, gostarmos de sermos enganados. O bom filme é exatamente aquele que tem uma grande reviravolta no final e acontece coisas que você não esperava. Se você consegue descobrir o final do filme nos primeiros 10 minutos, aquele filme com certeza vai ser considerado muito ruim para você, porque está dentro de uma categoria de obviedade, está dentro de um clichê. Portanto, em alguma instância, nós gostamos de ser enganados. Nós aplaudimos o fato de sermos enganados. E nós buscamos uma finalidade em tudo. Tudo tem que ter um objetivo final. Tudo tem que ter aquilo que a gente chama de teleologia. Na verdade, não necessariamente essas coisas precisam ter, mas nós insistimos em atribuir esses significados. E não é diferente quando a gente percebe a questão das mídias, como é um filme, como é um livro, como é uma série, que sempre há necessidade de ter um final que vai consumar todo o significado de todo aquele trajeto. E inconscientemente nós estamos perdendo a beleza que pode existir em aproveitar o trajeto. Quando eu me proponho a falar sobre spoiler, eu sempre me lembro então da história do Baudrillard, quando ele percebe que na verdade o fim vai consumar toda a graça que existe. É mais ou menos aquela sensação de terminar de ler um livro, sabe? E perceber que você poderia ter aproveitado mais. Com a vida não é diferente. Eu gostaria de trazer para cá uma reflexão existencialista que nos faz pensar o quão importante é vivermos cada instante e não fragmentar a vida, delimitar a vida em somente um instante, mas perceber sucessivos instantes que faz a vida ser como ela é. A vida é como Spinoza disse, é afetar e ser afetado. Você é a totalidade das suas determinações. Você é todos os predicados que você decidiu ser. Você é as suas escolhas. Desse ponto de vista, quando chegarmos ao final de nossas vidas, você não vai poder falar quem é você, mas você vai poder responder quem foi você. Que você foi uma parte de um processo, de um trajeto, que consuma em algo que se foi, mas não em algo que se é, porque se é a todo instante. Desse ponto de vista, a finalidade das coisas, quando se termina, quando se consuma uma obra, na verdade, esse não é o ponto primordial. O ponto primordial é todo o trajeto, é entender que todo o spoiler, em alguma instância, ele é incompleto, porque ele só conta o final, mas o caminho para se chegar ao final é aquilo que de mais importa. E aí eu sempre me lembro de Paulinho da Viola, quando ele fala que voltar é quase sempre partir para outro lugar. Às vezes, quando nós sofremos alguma situação traumática na vida, nós sempre falamos que queremos voltar a ser o que éramos antes.
E isto é, sem dúvida, uma alternativa inconcebível. Não tem como voltarmos, porque na verdade quem volta foi e voltou, e carrega consigo essa carga de vida, essa carga de possibilidade, essa carga de liberdade, essa carga de aprendizado. O que faz alguns objetos serem tão peculiares e tão particulares é exatamente o peso que a vida dá sobre ele. Por exemplo, ao você pegar a forma de bolo da vovó Gertrudes, onde ela faz todos os bolos dela há anos. Atenção, todos os exemplos aqui citados são fictícios e não correspondem com a realidade. E segundo ela, este é o grande segredo da receita dela. Você vai perceber que a diferença dessa forma para todas as outras formas é exatamente as marcas do tempo. É exatamente o queimado, o arranhado e tudo aquilo que faz aquela forma ser diferente do que todas as outras formas que estão nas prateleiras das demais lojas dentro dos shoppings. São exatamente as marcas do caminho que faz com que as coisas não caiam no anonimato, que faz com que as coisas sejam únicas, singulares e inéditas na existência. E pensando o quão gracioso é o caminho e o trajeto das coisas, eu sempre me lembro de Mário Quintana, em um poema extraordinário que ele diz da seguinte maneira: só o desejo inquieto, que não cessa, faz o encanto da coisa desejada. E terminamos desdenhando a caça pela doida aventura da caçada. Desse ponto de vista, quando o coiote finalmente conseguir capturar o Papaléguas, a vida dele perderá o sentido. E ele libertará o seu bom amigo da jaula e o deixará ir embora, porque ele não quer a caça, mas ele quer uma caçada. O que nos perturba na vida não são os fatos das coisas, mas a interpretação que nós temos desses fatos. Pensar que o mundo mudou e a forma como nós consumimos essas mídias também, onde até as páginas oficiais delas fazem o spoiler e que agora nós não temos saída e não temos para onde correr, nos faz refletir que ou nós excluímos todas essas pessoas e vivemos em uma bolha única para não perder essa expectativa do fim, atrelando o mundo sempre a essa lógica comercial de que as coisas necessariamente precisam ter um fim, buscando a finalidade de todas as coisas, mesmo que às vezes essas coisas nem precisam ter um fim, ou nós nos acostumamos com este mundo, entendendo que a finalidade é uma tragédia, porque ela acaba com aquilo que de fato importa, que é o caminho. E a partir desse momento, quando nós refletimos que o fim de fato não dá significado nas coisas, mas o caminho faz com que as coisas sejam únicas em todos os sentidos, nós vamos parar então de ouvir as músicas e sempre voltarmos porque queremos chegar em uma parte específica, mas curtir todo o trajeto. Ao pensarmos em como será o final daquele livro, nós estamos perdendo todo o caminho para se consumar naquele final. Que nós possamos ter então perdão nos nossos corações a todos aqueles que um dia nos entregaram os spoilers, que nós possamos aprender a conviver com isso. Você não necessariamente precisa encontrar esse perdão, tá bom? Não estou aqui cagando regra. É o caminho que eu encontrei pensando que o trajeto é muito mais importante que o fim. Eu consumei esse pensamento existencialista na minha vida e você não precisa disso. Você pode olhar para aquele seu amigo que dá spoiler e falar: você é um filho da p... Finalizamos aqui mais um vídeo. Sempre peço para cumprir o protocolo. Curta, comenta, compartilha, se inscreva nesse canal, me dê a sua devolutiva sobre esse conteúdo, me fale o que você conseguiu refletir a partir dessas indagações, me provoque e vamos aqui aperfeiçoar esse conteúdo, que nós possamos entender que este não é o fim da discussão, mas somente o começo e que o trajeto seja lindo para todos nós. Este é somente um vídeo, existem vários outros vídeos aqui no canal e eu sempre vou deixando aí na descrição outras indicações de vídeos para que eu possa também instigar outras provocações, que você possa ser sempre convidado para esse caminho. Um grande abraço para todos e poder ao povo!